Quem tiver Bíblia, por gentileza, pegue-a. Vamos abri-la na carta do apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Um texto bem conhecido da igreja, texto dos novos crentes pregarem. Quando eu era novo convertido, eu preguei muito nesse texto. Então, com a ajuda de Deus, fácil de compreender. Capítulo 2 e 11 de Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Todos dizem amém. Podeis assentar, irmãos amados. No profeta Isaías, capítulo 30, versículo 23, está escrito: e o Senhor dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra, e também o pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia, e o Senhor fará o teu gado pastar em lugares largos e pastos. Nesta noite Deus dê chuva sobre a semente, e a semente é a palavra de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, esta semana fui acometido de uma forte gripe, minha garganta arrebentou-se, e eu sei que festa de jovens, e qualquer festa, precisa de ser um pregador fervoroso, pregador animado, um pregador saudável. Mas vamos, com a ajuda de Deus, dizer alguma coisa que edifique a igreja. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero, com a ajuda do Senhor, explicar para os irmãos o que é graça. Graça significa favor imerecido, um favor que você oferece a alguém sem que aquela pessoa mereça, sem que aquela pessoa tenha feito nada para merecer aquele favor. Glória a Deus. A graça é um favor dado a alguém que não merece. No Brasil, há o Instituto da Graça na Constituição Federal. Segundo a nossa Constituição Federal, o presidente da República, no uso das suas atribuições, ele pode livrar um malfeitor condenado da prisão. Pela nossa Constituição, mesmo que aquela pessoa esteja condenada, o presidente da República ele pode estender um favor
chamado graça a essa pessoa. Ele não pode usar esse instituto com todos, não pode. É apenas alguém, há um limite. Ele não pode soltar todos os presos, mas dentro do limite, ele pode libertar alguém que está condenado. Foi o que aconteceu em 2022 com o presidente da época, que usou esse instituto chamado graça para libertar um homem que foi condenado. Apesar de ter sido condenado injustamente, mas o presidente se aproveitou dessa autoridade de usar de graça com alguém e tirou aquele prisioneiro. Infelizmente, depois que o presidente saiu, vieram outras pessoas e, contra a lei, contra a Constituição, devolveram aquele rapaz à prisão. Lamentável que o Brasil esteja nessa situação. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, eu quero falar da graça. A graça de Deus. Aqui está escrito a graça de Deus. Até agora eu falei da graça do presidente da República Brasileira. Mas São Paulo disse a graça de Deus. Glória a Deus. Ela se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça do presidente da República é restritiva. A graça da Constituição brasileira não pode alcançar todos os homens, mas a graça de Deus, ela pode alcançar todos os homens. Aleluia! A graça de Deus se há manifestado. O apóstolo São Paulo, ele não diz que a graça começou na cruz. A graça de Deus, ela já havia desde o princípio do mundo. Vocês estão lembrados que quando Adão deixou de dar ouvido a Deus, para dar ouvido à voz da serpente, o homem ficou nu. Não foi assim, irmãos? O homem e sua mulher ficaram despidos. E quando Deus chegou no jardim do Éden, o homem estava nu com a sua esposa. E a Bíblia diz que eles se esconderam detrás das árvores, vestidos de tangas. Por isso que crente não deve andar de tanga, nem ir para a praia de tanga. Que esse é negócio de gente que caiu da graça. Aleluia! Adão e Eva fizeram tangas. Glória a Deus. E eles se esconderam detrás das árvores. E ali, tanga de figueira. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, Deus chegou. E Deus disse: Adão, Adão, onde estás? E ele disse: Senhor, eu ouvi tua voz ecoar no jardim, e eu me escondi porque estou nu. E Deus disse: quem te disse que estava nu? E ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto proibido e eu comi. E a Bíblia diz que Deus resolveu fazer uma roupa para Adão e para Eva. E a Bíblia diz que Deus imolou animais, porque para tirar a pele de um animal é preciso imolar o animal primeiro. Deus imolou animais. E a Bíblia diz que Deus foi costureiro. A Bíblia diz que Deus coseu, Deus costurou. Veja que maravilha. Deus se fez de costureiro, Deus se fez de abatedor para abater o animal. Deus tirou o couro do animal, Deus curtiu o couro do animal, e Deus fez a roupa.
E a Bíblia diz que Deus ainda vestiu Adão e Eva com aquela roupa que prepararam. O que é isso? É a graça. Ele podia ter matado o homem, ele poderia ter fulminado Adão e Eva, mas em vez de fulminar Adão e Eva, Deus preparou uma vestimenta para eles e os vestiu. O que é isso? É a graça. A graça de Deus. A graça de Deus foi atrás de Caim. Vocês estão lembrados quando Caim ficou irado? Quando Caim não teve o seu sacrifício recebido, o que é que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que Deus procurou Caim. E Deus disse: Caim, por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, porventura não haverá aceitação para ti? Caim, eu vim aqui para lhe orientar. Eu vim aqui para lhe dizer o que é que você deve fazer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus procurou Caim. O que é isso? É a graça, é a bondade de Deus, é o favor de Deus, é a generosidade de Deus. Louvado seja Deus. Você está lembrado quando Davi pecou? Tudo isso antes do Calvário, tudo isto antes da cruz. Você está lembrado quando Davi pecou? Glória a Deus. Deus mandou o profeta Natã na casa de Davi, e a Bíblia diz que Davi confessou o seu pecado. Davi escreveu o Salmo 51, e Davi disse: pequei contra o Senhor, pequei contra o meu Deus. E Deus disse pela boca do profeta: já que você confessou, já que você se arrependeu, o seu pecado está perdoado, o seu pecado está traspassado. O que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos amados? É a graça. Davi merecia o inferno, Davi merecia morrer, Davi merecia ter sido fulminado, mas a Bíblia diz que Davi foi perdoado e hoje está no céu com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Manassés. Manassés, filho do rei Ezequias. Eu creio que vocês conhecem a história daquele rapaz. Manassés desviou-se, Manassés virou feiticeiro. A Bíblia diz que ele, filho de crente, filho de um homem piedoso, filho de um homem temente a Deus, mas ele virou feiticeiro. A Bíblia diz que ele adivinhava pelas nuvens. A Bíblia diz que ele queimou seus filhos no altar de Moloque. A Bíblia diz que ele derramou sangue inocente em Jerusalém. Diz a história, não a Bíblia, mas a tradição rabínica diz que ele mandou matar o profeta Isaías, e mandou matar o profeta Isaías cerrado pelo meio. A tradição rabínica diz isto, e lá na carta aos Hebreus diz que alguns foram cerrados, e os estudiosos dizem que essa referência de Hebreus no capítulo 11 refere-se à morte do profeta Isaías. E foi Manassés que encheu Jerusalém de sangue, foi Manassés que adivinhou pelas nuvens, foi Manassés que virou feiticeiro, foi Manassés que queimou seus filhos a Moloque. E Deus mandou o rei de Babilônia, o rei da Síria, que dominava a Babilônia, e o rei da Síria mandou prendê-lo e levou para a Babilônia preso por ganchos. E quando ele chegou na Babilônia, preso por ganchos, a palavra de Deus nos diz que ali na Babilônia ele foi preso, ele foi para o cárcere, e lá no cárcere ele lembrou-se do Deus de seus pais, ele lembrou-se do Deus de Abraão, ele lembrou-se do Deus de Isaac,
Ele lembrou-se do Deus de Jacó. E ele fez um voto que se Deus tirasse-o daquela prisão, ele voltaria a servir o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, e sabe o que foi que aconteceu? Deus tirou Manassés da prisão e mandou ele de volta para Jerusalém. Deus tocou no coração do rei da Síria, libertou Manassés da cadeia, e ele voltou para Jerusalém, e lá ele foi servir ao Deus vivo e todo-poderoso. O que é isso, meus irmãos? Me ajudem. Falem mais forte. O que é isso, meus irmãos? Graça. A graça de Deus. 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 Quem pode dar glória a Deus por esta graça? Esta graça maravilhosa. Glória a Deus nas alturas. Mas, irmãos amados, a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado. A graça já existia, mas quando Jesus veio à terra, quando Jesus se fez carne, quando Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus começou pregando o Evangelho, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus ressuscitou, foi que a graça manifestou-se de uma forma mais forte. Aleluia! A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado. E eu quero falar da graça de Deus na vida de 3 pessoas do Novo Testamento. Nós falamos da graça de Deus em pessoas do Antigo, mas agora nós vamos falar de 3 pessoas entre as muitas do Novo Testamento. Vocês estão lembrados da mulher adúltera? A mulher adúltera, ela ia ser o quê? Me ajudem, por favor. Ela ia ser apedrejada. Ela ia ser apedrejada. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando os fariseus levaram-na para Cristo, para ver o que Cristo dizia, para ver o que Cristo falava sobre aquele caso, eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Tu, pois, que dizes? E a Bíblia diz que Jesus encurvou-se e começou a escrever na areia. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia, mas os pais apostólicos, os pais da igreja, eles dizem que Jesus escrevia os pecados deles. Jesus escrevia os crimes que eles cometeram: roubo, assassinato, mentira, engano, falcatrua. Jesus começou a escrever o pecado deles. E Jesus olhou para eles, eles assombrados. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E a Bíblia diz que eles pegaram as pedras, eles jogaram no chão e começaram a se retirar. E ficou só Jesus e a mulher. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela jogada no chão. Eu creio que chorando, eu creio que esperando a sentença, eu creio que esperando a hora de ser apedrejada. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: cadê eles? Jesus disse: alguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus olhou para ela e disse: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não voltes mais a pecar. E aquela mulher que ia ser condenada, ela foi salva. O que é isso? Vamos, eu quero ouvir o grito da igreja. O que é isso, irmãos, que aconteceu com aquela mulher? Foi fraco. O que foi que aconteceu com aquela pecadora? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus nas alturas. Mas a Bíblia fala de outro homem chamado Zaqueu. Zaqueu, irmãos,
ele era chefe dos publicanos. Os irmãos sabem que Zaqueu, ele comprou aquele cargo. Ele comprava o cargo. Quem queria ser chefe dos publicanos? Publicanos eram cobradores de impostos. Quem queria ser chefe daquele cargo lucrava muito. E Roma só dava aquele cargo a quem comprasse o cargo. E o cargo era caro. E para cobrir a despesa, ele tinha que roubar. Para cobrir a despesa da compra daquele cargo, ele tinha que extorquir. Ele tinha que mentir. Ele tinha que explorar o povo para adquirir muito dinheiro para cobrir aquele cargo. Aleluia. Meus irmãos amados, e ele era querido da população ou ele era odiado? Me ajudem. Era querido ou odiado? Odiado porque ele extorquia, ele falsificava documento, ele criava lei, ele inventava coisa para tirar dinheiro da população. Era um miserável, era um desgraçado, merecia o inferno, era odiado pelo povo e reprovado no céu. Mas um dia Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, e Jesus entrou em Jericó, e ele correu na frente. Ele era de pequena estatura, e ele subiu num sicômoro, ele subiu numa figueira brava, e quando ele estava na figueira, Jesus parou debaixo da árvore. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meus irmãos amados, o coração de Zaqueu bateu mais forte, o coração de Zaqueu acelerou. Eu creio que Zaqueu disse: meu Deus, tanta gente boa, meu Deus, tanta gente melhor que eu, meu Deus, tanta gente muito mais excelente do que eu, Jesus acha de hospedar na minha casa. Mas o que é isso, igreja? Me ajude. Eu quero ouvir o brado da igreja. O que é isso, igreja? Graça é para quem não merece. Oh, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu desceu, correu, foi para casa, levou Jesus, deu um banquete, e foi muita gente para a casa de Zaqueu. E Jesus começou a pregar, Jesus começou a ensinar, Jesus começou a doutrinar. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou de pregar, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e aqueles a quem eu roubei, eu vou restituir quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. O que é isto, igreja? O que é isto, igreja? O homem miserável, o homem pecador, o homem desgraçado, o homem ruim, o homem ladrão, o homem extorquidor, o homem malandra foi alcançado pela graça de Deus e foi perdoado naquela manhã. Aleluia. Graça. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Mas, meus amados irmãos, aleluia, a Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, com ele foi crucificado dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Meus amados irmãos, porque naquela época a cruz era para ladrões, a cruz era para roubadores, a cruz era para estupradores, a cruz era para os inimigos do Império Romano, a cruz era para as piores pessoas. E ali estavam dois ladrões, Jesus no meio, Jesus sem merecer aquela cruz, porque Jesus nunca pecou, mas ele estava ali no meu lugar, ele estava ali no seu lugar, ele estava ali no nosso lugar, pagando o meu crime e o seu crime. E a Bíblia diz, irmãos,
que quando Jesus estava ali, eu não sei se foi o da direita ou foi o da esquerda que se arrependeu. Eu acredito que foi o da direita. Glória a Jesus. Se arrependeu. Olhou para Jesus e disse... Olhou para o outro ladrão da esquerda e disse: rapaz, deixe de ser ruim. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores. Nós estamos aqui porque nossos feitos merecem. Mas este da cruz do meio, ele não fez nenhum mal. Aleluia. Aí olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, quando tu chegares na tua glória, quando tu chegares no reino do teu Pai, lembra de mim. E Jesus olhou para ele e disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem pode dar glória para Deus nesta noite? Quem pode dar glória para Deus nesta noite mais forte? O ladrão que ia para o inferno mudou de endereço e foi para o paraíso celestial. O que é isto, igreja? Galeria, nave, altar. O que é isto, igreja? O que é isto, igreja? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o que, igreja? Salvação para todos os homens. Louvado seja Deus. Mas, irmãos amados, eu poderia parar a mensagem agora, porque, de certa forma, o objetivo do tema já teria sido alcançado. Mas eu quero levar mais adiante com a ajuda de Deus. A Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora o 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olhe para cá. A Bíblia diz que a graça perdoa. A Bíblia diz que a graça salva. A Bíblia diz que a graça limpa. A Bíblia diz que a graça purifica. A Bíblia diz que a graça leva para o céu. Mas a mesma Bíblia diz que a graça ensina. Observe o texto. Ensinando-nos que. Aleluia. A palavra ensinar no grego, os irmãos que entendem de grego me disseram, eles disseram que ensinar é paideia. Paideia, de onde vem a palavra pedagógico, que significa aquele que ensina, aquele que instrui. A graça perdoa, mas a graça também ensina. Quem recebeu a graça não vai viver do mesmo jeito de ontem. Quem recebeu a graça não vai viver do mesmo jeito do passado, porque a graça perdoa, mas a graça ensina. Você pode dar glória para Jesus nessa noite? A mesma graça que salva é a mesma graça que ensina, que é pedagoga, que é mestra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olhem para cá, jovens. Não se iludam com a internet. Não se iludam com os falsos profetas. Não se iludam com os falsos pregadores e pregadoras que estão na internet, querendo corromper a mente de vocês. O que é que eles dizem a vocês? Eles dizem que a pessoa pode ser salvo e continuar do jeito que era. Eles dizem que a graça perdoa e a graça deixa a pessoa do mesmo jeito. Eles dizem que a graça de Deus é tão grande que você pode continuar nas paixões, que você pode continuar nas concupiscências, que diz que a graça cobre. Sai da frente, Satanás, bicho mentiroso.
pai da mentira, desapareça da frente da igreja do Senhor, desapareça da frente da mocidade. Porque a Bíblia diz que a graça de Deus, ela salva, mas a mesma graça que salva é a graça que ensina. Aleluia! Quem é verdadeiramente salvo, recebe ensinamento. Quem é verdadeiramente salvo, o Espírito Santo lhe diz o que deve mudar. Quem é verdadeiramente salvo, não fica com as velhas concupiscências. A Bíblia diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, depois de salvo, depois de perdoado, a Bíblia diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é concupiscência? Eu não vou falar sobre impiedade, porque o tempo não dá, mas eu vou falar sobre concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? A palavra concupiscência no grego é epitomia. E o que é epitomia? Epitomia são desejos fortes dentro do ser humano, desordenados. Desde que Adão pecou, desde que nossos primeiros pais pecaram, que nós já nascemos com essas paixões, nós já nascemos com essas concupiscências. Cada pessoa nasce com um tipo de concupiscência, cada pessoa nasce com uma desordem na alma, cada pessoa nasce com um problema, mas depois de salvo, depois de perdoado, ele renuncia, ele renuncia, ele renuncia, ele renuncia. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá. A moral não permite. A ética não permite. Mas se eu fosse um louco e essa igreja fosse de loucos irresponsáveis, e eu dissesse, cada um levante e cada um venha ao atril para dizer as epitomias da sua alma. Venha ao atril para dizer os desajustes da alma, os desejos da alma, as paixões da alma. Irmãos, esta noite seria uma sessão de horror. Essa noite seria uma noite vergonhosa. Esta noite seria uma noite terrível e escura, vergonhosa, porque a moral manda calar a boca. Mas a Bíblia diz que o salvo, aquele que recebeu a graça, aquele que recebeu o perdão, aquele que recebeu a salvação, ele diz: Satanás, eu não vou mais praticar essas epitomias, eu não vou mais praticar essas paixões, eu não vou mais praticar esses desajustes. Porque eu tenho que renunciar, eu tenho que renunciar, eu tenho que renunciar, eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão. Renunciando às impiedades, renunciando às concupiscências mundanas que estão na natureza. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. A gente aceita Jesus e essas epitomias ainda ficam. A gente aceita Jesus e os desajustes ainda ficam. Porque Paulo disse que a carne, ela combate contra o Espírito e o Espírito combate contra a carne. Desde o dia que você aceitou Jesus, você não virou anjo, você não foi santificado plenamente, você vive numa guerra, as epitomias querendo lhe dominar, as epitomias querendo acabar com a sua vida, mas você diz: eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão, eu renuncio. Porque a graça perdoa,
mas a graça educa. A graça perdoa, mas a graça ensina, ensinando-nos que renunciando. O que é renunciar? O que é renunciar? É abrir mão. Renunciar é deixar para lá. Renunciar é não usufruir. Renunciar é não se aproveitar. Renunciando à impiedade e à concupiscência mundana. E as concupiscências, diz a Bíblia no plural, as concupiscências mundanas. Mas eu tenho uma notícia boa. Pastor, quando é que eu vou me ver livre dessas epitomias? Quando é que eu vou me ver livre dessas concupiscências? Quando é que eu vou me ver livre desses desajustes? O apóstolo São Paulo diz que no dia do arrebatamento, que no dia da vinda do Senhor, vai haver um mistério. O que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Quem está esperando o dia da volta do Senhor? Quem está esperando, dê um glória a Deus mais forte que você já pôde dar nesta noite. Naquele dia, a corrupção, ela vai se revestir da incorruptibilidade. E a Bíblia diz que é no momento. A Bíblia diz que é no abrir o que a igreja, no abrir o que a igreja, fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. Vai haver um toque de trombeta, e enquanto a trombeta soar, o Espírito Santo vai tomar posse do seu corpo, vai tomar posse da sua natureza, vai tomar posse da concupiscência, e vai haver uma transformação, vai haver uma mudança, vai haver uma libertação, e você vai subir com Jesus para a glória, com o corpo glorioso, com o corpo santo, com um corpo semelhante ao de Jesus. Quem está esperando este dia? Quem está esperando este dia? Diga Maranata. Quem está esperando este dia? Glorifique a Deus. Mas enquanto não chega este dia, você tem que renunciar. Renunciando às impiedades. Aleluia. Eu não sei se você não renunciar, você pode cair em fracasso. Cada pessoa tem uma epitomia. Cada pessoa tem uma concupiscência. Cada pessoa tem um problema que precisa todo dia jogar fora. Renunciar. Renunciar. Eu não sei se vocês conheceram o Rabino Henry Sobel. Era um homem cultíssimo, judeu, pregador. Ganhava 30 mil reais há mais de 20 anos. A sinagoga pagava para ele, a sinagoga de São Paulo. Vivia bem. 30 mil reais hoje é dinheiro, imagine, há 20 anos. Mas ele carregava uma concupiscência. Ele carregava uma paixão, um desajuste. Cada um carrega um desajuste. E um dia ele foi a Nova York, era costume ele ir a Nova York, ele sempre ia. E lá foi flagrado roubando gravatas de seda. Acho que alguém aqui sabe dessa história. Um homem que ganhava 30 mil reais por mês, colocando no bolso do paletó uma gravata de seda do shopping. Foi pego, foi flagrado, foi preso. E os soldados americanos, a polícia disse: mas reverendo, como é que o senhor, um homem de tanta posição, de tanta fama, como é que o senhor é flagrado numa fraqueza dessa? E o advogado dele disse:
Diga que você tomou um remédio, você tomou um medicamento e ficou ruim do juízo. E ele disse ao juiz: senhor juiz, não foi medicamento, eu não vou mentir, é que eu carrego desde a infância esse transtorno, eu carrego desde a infância essa paixão, eu carrego desde a infância essa epitomia, eu carrego essa concupiscência e eu não venci, eu não consegui vencer, e por isso que eu estou passando por essa. Mas a palavra de Deus está falando nesta noite: renuncia, renuncia, renuncia. Quem está entendendo Deus falando nesta noite? Renuncia, renuncia a tua epitomia. O problema dele era este, e o seu, você sabe qual é. Qual é a sua concupiscência? Hoje em dia tem as igrejas inclusivas. As igrejas inclusivas de que venha para cá, que você pode continuar com a sua concupiscência. As igrejas modernas, as igrejas inclusivas, elas dizem: venha para aqui, que Deus é bom, Deus é amor, Deus lhe entende. O Deus que eu conheço, Ele salva. O Deus que eu conheço, Ele perdoa. Mas o Deus que eu conheço, Ele manda renunciar. Quem crê neste Deus da Bíblia, quem crê neste Deus da Bíblia, balança a mãozinha, dá 3 glórias para Jesus, um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Deus está lhe confrontando nesta noite. A graça perdoa, a graça salva o maior pecador, mas a mesma graça manda renunciar. Aleluia. Só vai para o céu quem renuncia. Rei da glória é Jesus nesta noite. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo na galeria? Parece que a galeria não está entendendo. A galeria não está entendendo, mas Deus está falando. Tem que renunciar. Só vai subir no dia do arrebatamento aqueles que renunciar. Eu sei que o preço é caro. Eu sei que dói. Aleluia. 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 Abrir mão é difícil. Glória a Jesus. Mas eu tenho uma notícia para dar a vocês. Eu vou contar o que aconteceu, um fato verídico. Aleluia. Diga comigo: ensinando-nos que foi fraco, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Faça assim com a mão, faça assim com a mão. Agora faça assim: renunciando, 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 renunciando. Quem quer o céu por herança? Quem quer o céu por herança? Quem quer subir no dia do arrebatamento? Dê um glória para Deus mais forte, pois só vai subir quem renuncia. Glória a Jesus. Vou contar uma história. Aleluia! Eita, glória a Jesus. Uma criança estava brincando e de repente apareceu gritando com um vaso de gárgalo. Vocês sabem o que é um vaso de gárgalo? Aqueles vasos de pescoço. E a criança estava com o braço metido dentro de um vaso de metal.
E a criança gritava: ai, 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 tira, tira, tira. E meus amados irmãos, quanto mais puxavam, mais prendia. Chamaram a mãe, chamaram a tia, chamaram a avó, chamaram o pai, chamaram todo mundo. Puxa, puxa. E quanto mais puxava para tirar o vaso do braço da criança, mais a criança gritava. E o braço inchando. E quanto mais o braço inchava, mais difícil ficava. Corre a criança ficando com o braço escurecido. E os irmãos sabem que se faltar circulação dá o quê? Me ajudem? Dá gangrena. Chora pai, chora mãe, chora família. Pegam a criança e levam para o hospital. E os médicos fizeram tudo, os enfermeiros e as enfermeiras fizeram tudo. Ninguém conseguia tirar. Chegou uma enfermeira antiga, daquelas que já estão perto de se aposentar. E disseram, e ela pegou o bebê, a criança, botou no braço. E disse: meu bebê, meu amor, por que foi que aconteceu? Por que você botou o braço dentro desse vaso? Ele disse: para pegar uma moeda de 10 centavos. Ela balançou o vaso e não viu o barulho. Disse: mas cadê a moeda de 10 centavos? A criança disse: está presa na minha mão. Oh, meu bem, é só você abrir a mão. É só você soltar essa infeliz desta moeda. Glória. Glória. Quem está entendendo o que Deus está falando, levante a voz e dê glória para Deus nessa noite. Mas a criança não queria abrir, porque ela achava que se abrisse mão, teria um grande prejuízo. A enfermeira disse: bebê, eu vou lhe dar a maior nota que eu tenho na bolsa. Vamos dizer hoje, uma nota de 200. A enfermeira pegou a nota e mostrou: meu bem, se você soltar essa moeda não vale nada, essa moeda não compra nada. Largue mão, largue mão. A titia vai te dar algo melhor, a titia vai te dar algo mais excelente, a titia vai te dar um presente muito maior do que essa moeda que você está segurando. A enfermeira conseguiu convencer a criança e a criança abriu mão. Quando ela abriu mão, os nervos se distenderam. O médico trouxe óleo lubrificante, derramou dentro do vaso e foi puxando, e foi puxando, e foi puxando, e conseguiu tirar. E todo mundo gritou, e todo mundo bateu palma, e todo mundo deu glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite? Ou você renuncia, ou vai dar gangrena na sua vida. Mas nessa noite tem azeite do Espírito Santo, e o enfermeiro chamado Espírito Santo, ele está aqui para falar com você. Abra a mão, senão você morre, em nome de Jesus.